Olá pessoal, a aula de hoje vai ser uma resenha, ou melhor, a aula de hoje é sobre a resenha, ou melhor, na aula de hoje a gente vai fazer uma resenha, a gente vai aprender a fazer uma resenha, ok? A resenha que é um gênero textual muito tradicional na academia. Na universidade a gente precisa muito fazer resenha. E por ser muito tradicional, hoje a gente vai falar necessariamente de tradição. Falaremos muito sobre tradição, tá? Porque eu escolhi um texto para a gente resenhar, para a gente fazer a resenha, né? Um texto que trata muito de tradição, de tradições ucranianas. Olha só, mas é um texto brasileiro, tá? É um texto da Ana Paula Maia, a série que acabou de ser lançada na Globoplay, que se chama Desalma, ok? Então a gente vai fazer uma resenha sobre essa série. Ela é bastante interessante, tem muita coisa legal para a gente ver. E como nas nossas aulas agora já é nossa tradição trazer uma receita, então o que eu fiz? Eu trouxe uma receita ucraniana, é o borscht, ou borst, ok? Bom, a pronúncia não importa muito. No frigir dos ovos, o que a gente tem é uma sopa de beterraba, que é uma delícia. Que quer dizer, disseram lá na minissérie que é uma delícia. Eu tô querendo acreditar. Mas assim, meu sexto sentido de gordo diz que sim, que é uma delícia, parece ser muito gostosa. Olha, basicamente a gente vai usar... Não, daqui a pouco eu falo sobre os ingredientes. O importante é que a gente vai fazer a resenha. Essa resenha, que é um texto que a gente faz sobre outro texto, né? Então, quando a gente resenha um texto, a gente está falando sobre outro texto. Pode ser um artigo, pode ser uma tese, pode ser um livro, pode ser um filme. A gente optou por fazer sobre uma série, ok? Então, vamos aos ingredientes. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre a resenha, ok? Valeu então! Então vamos aos ingredientes. Olha só, pessoal, existem várias receitas de borscht. Eu escolhi uma delas, que é uma das mais tradicionais, eu acho que vai ficar interessante. Então olha só, nós temos aqui um pedacinho de repolho, nós temos uma batata média, temos uma cenoura média também, temos um tomate grande, ok? Temos cheiro verde, esse cheiro verde aqui no caso é salsa e cebolinha. Na verdade, não existe tradição de se usar coentro nas receitas ucranianas, então a gente não vai utilizar coentro, ok? Um limão e, claro, 2 beterrabas, que aqui é o ingrediente principal, é a beterraba, ok? Eu tenho aqui também 300 gramas de carne suína. Eu escolhi aqui o filé mignon suíno. Pode ser carne bovina também, tá? Mas, como a gente vai falar sobre desalma, e os porcos estão em desalma, então eu preferia aí colocar porco mesmo, carne de porco, que inclusive para mim é a mais gostosa que tem. E aqui eu tenho uma cebola, 4 dentes de alho, sal. Aqui eu tenho uma xícara de creme de leite fresco, um limão, que a gente vai fazer posteriormente um creme azedo, ok? Então, basicamente, esses são os ingredientes. Daqui a pouco a gente vai ver como é que a gente faz essa delícia, ok? Se é que é delícia, né? Bom, bora lá. Agora estamos na cozinha, o lugar que eu mais gosto, né? Então agora a gente vai àquela receita da borscht. Bom, não importa. A gente vai a essa receita dessa sopa de beterraba, uma receita ucraniana. Mas a questão é, por que essa receita, né? Já expliquei agora há pouco, mas vamos lá. Na minissérie Desalma, que estreou agora dia 22 de outubro, né? Eles comiam essa sopa, né, em algumas cenas da minissérie. Chamou a atenção, muito bonita e tal, e algo bem diferente do que a gente faz aqui, né? Então fui pesquisar um pouquinho sobre como é que se fazia, enfim, né, e um pouco sobre a tradição dessa receita. Depois eu falo sobre isso. Mas a questão é que eu queria fazer uma resenha sobre a minissérie, né, ou a série. Na verdade foi uma série que foi lançada agora, ela tem 10 episódios, né? Isso é a primeira temporada, parece-me que vai haver outras temporadas. É uma minissérie que é protagonizada por 3 atrizes muito boas, que é a Maria Ribeiro, a Cláudia Abreu e a Cássia Kiss, que está impecável, tá? Então, é uma história que se passa nas Serras Catarinenses, é uma comunidade de colonização ucraniana e eles possuem muitas tradições. Então,
falar de tradição para a gente entender um pouco dessa minissérie é extremamente importante. Mas agora é hora de cozinhar, então vamos à cozinha. Olha só, desde aquela hora, né, que eu falei com vocês agora há pouco sobre os ingredientes, eu coloquei aqui para poder cozinhar as beterrabas, ok? As beterrabas estão cozinhando aqui já há meia hora, porque elas demoram um pouquinho mais que os outros legumes. Vou acender o fogo aqui agora para a gente poder fazer a carne, ok? Então, eu coloquei as beterrabas, vou mostrar para vocês aqui. As beterrabas estão ali cozinhando, olha só. Na verdade, eu coloquei para cozinhar inteiras mesmo, com casca, com tudo. É assim que manda a tradição, ok? Mentira, se vocês quiserem fazer sem casca, sem problema nenhum, tá? Já piquei todos os ingredientes que eu mostrei para vocês agora há pouco. Vou colocar aqui a cenoura e a batata para cozinhar junto com essa beterraba, o repolho, o tomate, o alho poró, ok? Opa, o limão caiu, daqui a pouco ele entra na receita, tá com ciúme. Aqui, pronto. Coloco tudo isso para cozinhar, tá? O cheiro verde eu vou deixar por último, tá bom? Já aqui eu vou colocar um pouquinho de sal, né, pra gente já ir pegando o tempero nisso tudo, um pouquinho de sal. Vou colocar o caldo aqui de meio limão, suco de meio limão. Isso mesmo, limão na sopa. Interessante, né, essa receita? Eu vou tapar e vou deixar cozinhar aqui por um tempo, tá? Acredito que uns 10, 15 minutos. Estou com essa panela aqui bem quente, vou colocar azeite. Eu não tinha colocado azeite lá na receita não, mas tem que colocar azeite, tá? Então vocês acrescentem, por favor. E aqui a carne, como eu tinha dito, só um pouquinho de carne de porco. Pode ser carne de boi também? Pode, vocês podem cozinhar a carne de boi, tá bom? Mas duvido que ultrapasse o sabor da carne de porco. Na verdade, lá em Desalma, as pessoas criam porcos. Alguns dos personagens criam porcos em larga escala. E esses porcos vão ser interessantes. Eles vão entrar na trama. Eu não vou te dizer como, porque isso seria spoiler. Mas é interessante. Então, até agora, eu vou selar essa carne, que foi previamente temperada, ok? Com alho e sal. Então, eu estou aqui selando essa carne. É esse queimadinho aqui do fundo que vai fazer toda a diferença. Ok? Então, pessoal, a gente está aqui conversando sobre essa minissérie, né? Que me chamou a atenção. E é engraçado, é um gênero que normalmente eu não gosto, que é terror. É um terror, é um suspense, digamos que é um terror sutil, suave, né? Mas que traz muita tensão na hora que a gente está assistindo. É bom. E fora a atuação das atrizes, faz muita diferença. Percebe que a gente está conversando sobre um outro texto, que não é esse texto deste momento que é a receita, né? Então eu estou conversando sobre outro texto, mas eu não estou neste momento fazendo uma resenha sobre este outro texto, porque a resenha me exige algumas informações que eu já dei para vocês aqui sobre o texto, sobre Desalma, mas para além disso, ela é organizada de uma maneira específica, ok? A organização da resenha, ela exige que primeiro nós tragamos algumas informações e depois outras e organizemos isso de maneira a apresentar o texto sem dar spoiler. Mas isso não vale só para série não, tá? Nem só para filme, isso vale para livro também. Porque se você resenha um livro, né, você vai apresentar esse livro para um público. Pode ser que você faça isso de maneira positiva ou negativa. Porque se você lê um livro ruim, você pode resenhá-lo também e dizer que não é legal ler, ok? Se você lê um livro bom, você pode resenhá-lo também. Resenhar não é resumir. Eu poderia fazer um resumo aqui de Desalma, um resumo muito sucinto, em poucas frases. Eu posso dizer que a história, por exemplo, envolvendo um assassinato, ok? Não estou dando spoiler, porque isso já é posto logo na apresentação do filme. Um assassinato que aconteceu há 30 anos, em 1988,
E a história se passa em 2018. Então existe esse lapso de tempo. São duas histórias que acontecem, tá? Uma traz consequência para a outra. Ok? Então, eu poderia dizer que isso é a história, isso é um resumo. Para ser um resumo, eu precisaria um pouquinho mais. Eu precisaria, por exemplo, descrever alguma das personagens. Mas eu preciso ter o cuidado de não apresentar aquilo que deixa o texto desinteressante, que é o chamado spoiler. Não posso fazer isso com livro, não posso fazer isso com filme, eu posso estragar um filme ao te trazer um spoiler. E aí que a gente tem uma missão difícil: selecionar quais são as informações que podem vir a público numa resenha e quais são as informações que não podem vir a público. Aí eu preciso pensar, por exemplo, quando eu digo que houve um assassinato, isso faz parte do jogo de suspense que existe dentro da série? Não. O assassinato está posto desde o início. Mas existem outros fatores relativos a esse assassinato que eu não posso te contar. Se eu fizer isso, eu estrago a sua experiência de assistir a essa série. Ok? Enquanto isso, olha que delícia que tá isso aqui, gente. Tá bem torradinho já, que a gordura estava bem quente. Agora eu vou acrescentar a isso daqui cebola, ok? Fala pra mim se isso aqui não tá interessante. Olha só, acho que dá pra ver aí. Então nós temos aqui cebola, aí a gente vai colocar alho. O alho que está aqui devidamente socado no pilão, afinal de contas, nós somos pessoas tradicionais. Hoje a gente está falando sobre tradição. Então a gente triturou o alho aqui no pilão de madeira. Ok? E aí? Ok. A gente vai deixar torrar aqui um pouquinho. E o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar um pouquinho de água nessa carne. Eu vou deixar esse legume cozinhando. Quando eu vou colocar essa água nessa carne, para que ela fique mais macia, eu escolhi aqui um filé mignon de suíno, né, de porco. Então ele é muito macio, vai ficar bacana, eu tenho certeza. Mas aí, eu vou deixar aqui cozinhando. Enquanto aqui cozinha, eu vou mostrar para vocês o que de fato é uma resenha, tá? Uma resenha é um texto escrito. Então, é difícil eu simplesmente falar livremente e constituir uma resenha. Então, normalmente, a gente tem a resenha como um gênero escrito, ok? Então, eu vou trazer para vocês a resenha sobre a série Desalma, ok? E vocês vão entender como é que se faz uma resenha direitinho. Enquanto isso, essa coisa aqui fica aqui saborizando. Será que é bom? Fica o suspense. Então agora a gente vai necessariamente à nossa resenha, que é o nosso objetivo de hoje, tá bom? Bom, conforme eu estava falando agora com vocês, né, eu estava falando sobre uma série que eu assisti, mas eu não estava ali fazendo uma resenha, eu estava falando a respeito. É porque ali eu não tinha estabelecido necessariamente um método de trabalho, não tinha me organizado a partir de um método de trabalho. Para a gente fazer uma resenha, a gente precisa ter um método e esse método precisa ser muito claro, ok? 2 passos, pelo menos, são extremamente importantes na resenha, que é o resumo que a gente faz daquela obra resenhada e uma análise dos dados, seja do livro, seja da novela, seja da série, do filme, tá? Não importa. Mas a gente precisa fazer um certo resumo para apresentar a obra e fazer uma análise. Essa análise pode ser mais objetiva ou mais subjetiva. Isso porque nós temos 2 tipos de resenhas. Nós temos a resenha descritiva e a resenha opinativa. Na resenha descritiva, a gente faz uma análise simples dos dados, seca, sem colocar o nosso posicionamento. Já na resenha opinativa, nós colocamos a nossa análise mais profunda. Hoje eu fiz para vocês uma resenha opinativa a respeito da série a que eu assisti, ok? Bom, então vamos por partes. Eu preciso ter então o resumo, eu preciso ter a análise, eu preciso saber se a minha resenha é opinativa ou se é descritiva, e eu preciso ser conciso
e objetivo. Mesmo quando eu estiver fazendo uma análise opinativa, eu preciso ser objetivo, de ir direto ao ponto e conciso, porque não faz muito sentido eu fazer um texto longo a respeito de outro texto. Se for para eu, ter um texto longo, melhor eu ir ao texto original, simplesmente. Então é um texto de apresentação, então ele precisa ser conciso, tá? E obviamente a gente precisa obedecer às normas do português padrão. Esse é um texto, que normalmente acontece na academia e, portanto, a gente espera que ele seja escrito dentro das normas padrões, ok? Vamos ao texto que eu produzi aqui sobre a minissérie que eu assisti, Desalma. Desalma, tradição e mistério numa história de suspense. Desalma é uma série brasileira original Globoplay que estreou no dia 22 de outubro. Escrita por Ana Paula Maia, com direção artística de Carlos Manga Júnior, a série traz elementos do folclore eslavo, com pitadas de um terror comedido, um suspense inebriante e atuações precisas de atrizes veteranas. Maria Ribeiro e Cláudia Abreu se destacam em seus papéis, e Cássia Kiss atua magistralmente dando vida a Aya, considerada bruxa pela população de Brígida, pequena comunidade ucraniana nas serras catarinenses. A primeira temporada da série tem 10 episódios, que contam basicamente a história de um crime e seus desdobramentos no mundo real e no espiritual. A morte é posta em discussão, sendo mesmo relativizada, não representando necessariamente o fim da vida. Os acontecimentos se alternam entre fatos ocorridos em 1988, quando uma jovem é assassinada, e 2018, quando algumas das pessoas envolvidas na trama do crime, bem como seus descendentes, vivem envoltas no mistério que ronda as cidades e as florestas de seu entorno. As tradições ucranianas trazidas pelos fundadores da cidade são rememoradas e até mesmo ensinadas na escola da cidade. Dentre elas, os hábitos alimentares, com destaque para um prato típico dos povos eslavos, a borscht, tradicional sopa de beterraba. A série atinge um nível de suspense interessante, numa ambientação que emula o leste europeu, com personagens taciturnos que evocam em seus costumes as tradições folclóricas ucranianas. A Ivana Kupala, festa tradicional que ocorre na noite mais escura do ano, é cenário de acontecimentos fundamentais à trama que envolve as famílias do povoado. A direção artística captura toda essa aura sobrenatural e, com um rigor técnico de alto nível, consegue mudanças temporais, 1988 e 2018, muito precisas, e a trilha sonora, muito bem composta, instiga e engrandece muitas das cenas. Em suma, uma série para ser vista e degustada. De autoria feminina, o texto traz as mulheres como centro psicológico da trama. Sem dúvida, vale desvendar os mistérios dessa história com a devida permissão das bruxas. Eu tenho o texto, a resenha feita, eu procurei aqui então fazer uma análise do texto original, tendo sido, na medida do possível, conciso e objetivo. Eu faço uma resenha opinativa, portanto tenho o meu posicionamento, eu procuro registrar aqui a minha experiência ao ter visto essa série, ok? Pode ser que vocês vejam e não tenham a mesma opinião que eu, mas é o que eu procurei fazer aqui. Eu trago dados que são em algum nível técnico, eu trago informações que tem como você recuperar esse texto, trago de quem é a autoria, coloco quem são os autores, isso é os atores, que atuam nesse texto, isso também é importante, e trago elementos da história que não vão, de forma alguma, atrapalhar o suspense do texto. Todo texto acaba trazendo algum nível de suspense, mesmo quando eu faço uma dissertação, eu deixo para informar algumas coisas mais ao final. E às vezes é bem interessante que você possa ler a dissertação e não só a minha resenha. Então talvez alguns dados seja interessante que você omita, mesmo que você esteja falando de uma dissertação de mestrado, de uma tese de doutorado.
ok? Bom, agora a gente vai voltar lá para poder terminar o prato e comer, né? É isso. Agora sim, pessoal, a gente vai finalizar esse prato, ok? Veja só, eu tenho aqui a carne de porco, eu já deixei caramelizar por um bom tempo, né? Coloquei uma aguinha aqui, deixei ela cozinhar, deixei caramelizar, delicioso, né? Aí, agora que ela tá bem gostosa, eu tô com o legume aqui todo cozido, tá bom? Eu peguei a beterraba, piquei em alguns pedaços, tá com casca e tudo, tá? Coloquei o cheiro verde e agora eu vou triturar. Eu triturei aqui com um multiprocessador, você pode triturar no liquidificador, no mixer, ok? Você pode inclusive não triturar, muita gente que prefere fazer com os pedaços de legume. Eu estou preferindo triturar porque fica mais parecido com o que a gente vai ver lá no Desalma, ok? Bom, agora que eu fiz isso, eu pego aquela mesma panela que eu estava cozinhando os legumes, ok? Eu venho aqui, eu vou misturar tudo isso. Bora lá! A gente tira essa parte, tá aqui. Ok. Essa parte aqui que eu já tinha triturado antes. Agora eu venho aqui, coloco a carne. Eu vou acender o fogo novamente. Ok? Conseguem ver? Eu acho que não. Vou acender o fogo novamente. E aí a gente vê. Agora eu preciso acertar o sal. Ok? Preciso um pouquinho mais de sal. Ok? Precisa de limão. E eu vou colocar aqui por último pimenta. Não muita, tá? Não precisa. Já tem um jogo de sabores interessante aqui dentro. Ok? Agora eu vou deixar aqui mais alguns minutos. Pessoal, chegamos ao final. A melhor parte, que é experimentar. Olha só que coisa linda. É gostoso? Ainda não sei. A gente vai saber daqui a pouco. Mas que é bonito pra caramba, isso é. Bom, como um bom texto de suspense, a gente vai deixar essa parte da degustação para o final para a gente saber se esse prato é bom ou não, ok? Mas o nosso foco era falar sobre a resenha. Então, como é que a gente constitui uma resenha? Esse texto que a gente faz, inclusive para instigar o nosso leitor a ler um determinado texto. Não é assim que funciona? Então veja só, a minha intenção é que vocês compreendam que a resenha é um texto que fala de outro texto. Posso falar de um filme, posso falar de uma novela, posso falar de um livro, de um romance, de um conto, ok? De alguma forma, eu trago em uma resenha a minha experiência com um determinado texto. Ok? Então, pode ser que você não tenha a mesma experiência e ache que a minha resenha não foi bacana, porque você não teve as mesmas sensações que eu. Vai ser impossível que a gente consiga conduzir o nosso leitor de maneira a que ele tenha a mesma experiência que a gente. Mas a gente vai tentar ser o mais fiel possível diante daquele texto e também diante da experiência que a gente teve com ele, para a gente instigar ou não. Ok? Então, eu vou experimentar esse prato aqui. Não sei se é bom, a gente vai descobrir agora. Mas o fato de eu achar bom não significa que você também vai achar bom. A minha experiência não é igual à sua, com a resenha mais ou menos assim. A gente vai apresentar a nossa experiência de uma maneira específica, a partir de passos muito bem definidos, conforme eu coloquei para vocês na hora da apresentação da resenha. Ok? Então é isso. Vamos experimentar? Olha só, primeiro eu vou misturar aqui. Olha só, eu vou misturar assim. Por que eu vou misturar? Simplesmente porque lá na série eles misturavam. E agora eu vou experimentar. Bora lá. Tenho aqui.
Nossa! É muito bom. Não parece sopa de beterraba, mas é de beterraba, tem gosto de beterraba, mas é muito bom. Desculpa. Preciso encerrar essa aula agora, urgente. Tchau. Vou ficar aqui com minha Bosch. Tchau. Obrigado. Até a próxima.